Estimados irmãos e irmãs, com alegria eu compartilho com vocês a reflexão da palavra desse terceiro domingo pascal. Ele traz como ponto central o encontro, a transição da decepção para a esperança, baseado naquele episódio daqueles caminhantes conhecidos como discípulos de Emaús. Como discípulos e discípulas do Senhor, não podemos ficar indiferentes e à margem desta grande notícia dada pelo próprio ressuscitado, a todos aqueles e aquelas que ainda andam na obscuridade e com dificuldade de abrir os corações e movimentar os pés em relação aos que necessitam ouvir esta maravilhosa e eterna notícia. Ele ressuscitou, ele vive no nosso meio e nos garantiu a vida eterna, aliviando nossas dores e nos dando uma roupagem nova de ressuscitados. Na liturgia da palavra deste domingo, nós somos convidados e animados a caminhar iluminados pela ressurreição do Senhor. Na postura de Pedro, na primeira leitura, nós ouvimos o anúncio fundamental da fé cristã. A ressurreição de Jesus é o centro da fé cristã, e aquele que foi rejeitado pelas autoridades é o verdadeiro redentor da humanidade. O Salmo também, ele vem nos confirmar que Deus nos apresenta o verdadeiro caminho para a vida em Jesus, seu Filho agora ressuscitado. A segunda leitura também recorda, na primeira carta de Pedro, o caminho traçado para chegarmos até a ressurreição de Jesus com fé e esperança vivas. Daí chegamos no centro da liturgia da palavra, que está na palavra de Jesus, palavra da salvação, o Santo Evangelho. Com ênfase neste domingo, nós destacamos o caminho trilhado pelos discípulos de Emaús, que olham para a cruz e a morte de Jesus como um fracasso daquele homem que nem conhecem direito. Ele lhes aparece no caminho como um forasteiro, alguém que não sabe dos últimos acontecimentos ali em Jerusalém. Podemos então, diante desse cenário, refletir. Primeiro, o caminho de decepção. Os discípulos caminhavam para Emaús, um se chama Cleofas e o outro não sabemos o nome. Caminham com um semblante triste e desanimados. Esperavam um libertador político e encontraram a cruz, símbolo da maldição e da derrota, a carga para aqueles que eram malfeitores. Muitas vezes nós caminhamos assim também, focados que deveria ter sido assim e cegos para a presença de Deus ao nosso lado nas crises, acreditando nas nossas expectativas humanas. Nossa cegueira espiritual, ela nasce da tristeza e de que queremos que Deus haja do nosso jeito. Outro ponto desta reflexão importante, a pedagogia de Jesus. Jesus discretamente se aproxima como um estranho, caminha com eles. Não chega dando lição de moral, mas fazendo perguntas. Sobre o que vocês conversam? Ouve suas dores. Ele nos ensina que para entender a vontade de Deus, nós precisamos colocar primeiro nossas dores para fora, nossas inquietações, nossas incertezas. Ele usa as Escrituras para aquecer o coração deles e os nossos, mostrando que o sofrimento não foi um erro, mas esse sofrimento faz parte do plano de salvação que ainda não conseguimos enxergar. Ele quer dar um novo sentido aos nossos sofrimentos. Outro ponto importante nesse caminho dos discípulos de Emaús, aquele gesto que revela. Este gesto, ele é o ápice desse encontro. Não é o sermão, mas a mesa. Ao partir o pão, os olhos se abrem, num gesto de comunhão e de hospitalidade. É na Eucaristia e na partilha
lugares privilegiados para encontrarmos o ressuscitado. Ele se torna visível. Jesus está vivo. Ele desaparece da vista deles e da nossa, porque agora ele habita dentro deles e também dentro de nós. Nesses passos, existe também a conclusão deles, se for realizada a missão. Quem encontra o ressuscitado não consegue ficar parado, imóvel, mas precisam voltar para Jerusalém naquele mesmo instante. É uma urgência, o anúncio da ressurreição. O Senhor precisa alcançar seus discípulos e transformar as suas mentes e os seus corações. A fé pascal, ela nos move da fuga, que significa ir para Emaús, para a comunidade Jerusalém, onde os acontecimentos começaram na proposta da ressurreição. A cruz, ela não é o fim, mas a cruz é a passagem, e nós só conseguimos entender quando olhamos para a história que nos antecedeu, com a ajuda da palavra, e projetamos o trilhar para frente este caminho. Não se pode guardar a alegria da ressurreição só para si. Ela precisa ser comunicada. Concluindo todos esses passos, todo esse caminho, animados pela liturgia deste terceiro domingo pascal, temos assim a passagem dos discípulos de Emaús, do Evangelho deste domingo, em Lucas 24, 13 e 35, é uma das mais profundas reflexões sobre a caminhada de fé, sobre a superação do luto e o reconhecimento de Deus no cotidiano. Daí, 3 pontos se tornam fortes e precisam estar na vida da comunidade ressuscitada. A escuta. Jesus ouve os discípulos antes de falar. A acolhida. Eles convidaram o estranho para entrar. Fica conosco, Senhor. E a transformação. A caminhada transformou o luto em esperança e a dúvida em fé. Então proponho a todos vocês que nós possamos rezar com os discípulos de Emaús, dizendo assim: fica conosco, Senhor, porque é tarde e o dia declina. Fica conosco, Senhor, porque é tarde e o dia declina. Fica conosco, Senhor, porque é tarde e o dia declina. Desejo a vocês uma boa reflexão deste terceiro domingo pascal, uma feliz e santa Páscoa.